Boa noite a todos e a todas. Iniciamos agora o segundo momento síncrono da disciplina de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1, nessa primeira semana letiva de 2022.01. Estava conversando aqui com alguns alunos, especificamente com o Luiz, sobre a organização do curso no Moodle. O Luiz estava com uma dúvida em relação às denominações dos vídeos e a sequência para ver os mesmos. A gente não pode ter uma confusão assim de querer seguir na sequência das denominações dos vídeos. Vídeo 1, 2, 3, não. A gente tem que ir na sequência das atividades, né? Como eu falei lá no primeiro momento síncrono, a playlist no YouTube é só um repositório. Né? A construção do curso está toda planejada no Moodle e a sequência lógica da visualização dos vídeos ela está estabelecida no Moodle. Então eu vou ter que seguir assim, atividade 1, 2, 3, 4, independente se é um vídeo, se é uma leitura de artigo, se é um questionário, se é a leitura de um capítulo de livro, né? É mais ou menos essa lógica, tá? E aí, para a gente já começar com esse momento agora, síncrono, né? Aproveitando o máximo de tempo, ele me questionou sobre o tempo, né? Para fazer aquela atividade, porque, por exemplo, os vídeos antes do momento síncrono de hoje, lá no Moodle, tá, né, como limite, eu acho que hoje até às 19 horas, né, que é o início da aula. É só para organizar, né, vamos dizer assim, a lógica de trabalho de vocês. Porque assim, é para ver tudo, o interessante seria ver tudo. Ah, mas não dá tempo, professor, porque a gente tem um monte de coisa. Tudo bem. Eu quero ver isso no final de semana ou me organizar com mais tranquilidade. Mas assim, pelo menos tem que interagir um pouquinho, porque senão não vai conseguir fazer o questionário. O questionário não é para essa semana, o questionário tem um tempo. Se não interagir minimamente com o material, não vai conseguir fazer o questionário, não adianta. Não adianta porque você não vai saber onde é que está aquele conteúdo naquele vídeo, não consegue. Não consegue ajudar os colegas no desenvolvimento da atividade para ser entregue e principalmente não consegue fazer nenhuma interação comigo durante o momento síncrono. Então, essa questão, né, que foi construída, o ensino emergencial da UFABC, né, assim, foi a regra que foi aprovada, mas derrubou toda a minha lógica de trabalho que envolve muita interação. Inclusive o Guerino, né, e outros alunos, eles foram alunos meus lá quando começou a pandemia. Eu já estava adotando uma estratégia, não era Guerino, de tentar fazer uma sala de aula invertida, de colocar uma parte teórica já preparada no vídeo e em outros materiais, para em sala de aula a gente aproveitar bastante a questão de exercícios, ou seja, geralmente eu fazia um exercício, contextualizava, resumia alguma coisa da teoria muito rápido e depois fazia com que os grupos desenvolvessem os exercícios na própria sala de aula. Para não falar, vou fazer depois. Não faz, não tem tempo, os grupos não conseguem fazer. Então, já lá no presencial, em 2020, naquelas 5 semanas, eu já estava adotando isso lá na disciplina de aplicações de elementos físicos para engenharia. Então eu fazia um exemplo bonitinho, depois passava um exemplo. Aí falava, vocês têm que fazer agora. Aí começava a surgir um monte de dúvida, mesmo sendo um exemplo muito similar àquele que eu tinha desenvolvido. O Guerino está aqui, né, para não me deixar mentir. Né? Então, eu já estava utilizando muito a sala de aula para que vocês já trabalhassem, para não ficar uma coisa, vocês só escutando e depois deixar lá para o final para tentar resolver ou entender, e aí não conseguia, já estava muito próximo da prova, aí não tinha jeito. A questão era a aprendizagem, né, da gente conseguir, ali em sala de aula, já tirar as dúvidas. E aí, aqui é a mesma lógica, assim, eu não vou repetir toda a parte teórica que eu sofri para gravar, tá lá os vídeos gravados. Tudo bem, eu deixo aberto aqui para tirar dúvidas, não tem problema.
né? É que esse momento também é para tirar dúvidas. Agora, se eu venho para cá, coloco falar 2 horas as mesmas coisas que eu falei lá nos vídeos, eu acho que é perder tempo, mas tudo bem. A turma pode chegar na conclusão, olha, dá o curso inteiro de novo. Tudo bem, vou dar. Mas eu acho que não é legal. Legal é a gente tentar fazer exercício, tirar uma dúvida, praticar bastante, né? Porque geralmente no presencial, antes dessa situação, você tinha que passar a teoria e muitas vezes sobrava muito pouco tempo para fazer exercício, ou você tinha que planejar um exercício bem curtinho que desse ali no fechamento da aula, que não é o caso agora. Agora eu preparei um exercício que tem, vamos dizer assim, ligação com toda a lógica dessa primeira semana, porque o que a gente pensou para essa primeira semana? A gente pensou, né, em fazer uma revisão dos conteúdos de mecânica das estruturas que vão se integrar, né, fortemente com a questão dos projetos de elementos estruturais de aeronaves, com apresentar para vocês a importância de estar afiado na questão da análise estrutural, já envolver no desenvolvimento desse exercício alguns aspectos da modelagem, né? A gente vai fazer um exercício hoje de vaso de pressão, não é? Que a gente pode entender que é uma fuselagem idealizada, né? A fuselagem é um vaso de pressão, só que reforçado. Só que o que a gente vai fazer é sem reforço. A gente vai ter toda essa discussão da modelagem. Tá, e como é que os engenheiros atualmente calculam essas coisas, né, com uma situação onde a gente não tem um modelo assim tão simples como esse que a gente vai apresentar. Né? Aí a gente justifica também, olha, utilizando elementos finitos, é a realidade do processo de projeto nas fabricantes, é aplicando softwares comerciais de elementos finitos. Eu vou utilizar um coeficiente de segurança aqui para resolver esse exercício. Bom, mas de onde é que vem esse coeficiente de segurança? Tá lá na base de certificação, né, para certificação de avião de carga e passageiro, que é basicamente a norma que a gente vai trabalhar essas primeiras semanas de curso. Mas isso tudo está postado nos vídeos, eu mostro onde está essa base de certificação, nos slides, eu mostro lá o site da FAA, da ANAC, destaco alguns pontos importantes e indico assim, elementos de leitura. Na próxima semana a gente volta a falar sobre isso, mas veja, não é a teoria, né? É alguma coisa prática, porque senão não precisava nem eu estar aqui, tá tudo lá e eu ficava passivamente esperando as dúvidas, né? Então, é por isso que eu falei da importância de se envolver minimamente com o material. Já deixo aqui bem claro para o pessoal que não está entrando no Moodle e que não vai interagir com o material, né, e que está querendo buscar grupos aí que, né, vão sofrer bastante na disciplina, porque não vão conseguir fazer os questionários, não vão conseguir fazer as listas de exercício. Isso daqui é conteúdo que muitas vezes não tem livro didático assim tão fácil para encontrar na internet, como não tem. Exercícios de prova sou eu que faço, não é exercício tirado de nenhum lugar, então nem adianta pensar que vai achar solucionário. Então não adianta. Tem que entender, né? A gente tenta orientar, né? Quem avisa, amigo né? Então, acaba acontecendo isso nas minhas disciplinas que vêm do remoto. Muita gente cancela, não porque a disciplina é difícil, não porque a disciplina é carregada absurdamente de um monte de atividade. Não é. É que geralmente as disciplinas que eu ministro, ela tem uma profundidade e uma exigência de uma dedicação mínima, porque senão você não consegue. Não adianta, né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação a essa questão do material? Mas essa turma aqui, eu estou vendo que só tem aluno muito bom. Olha, a Denise foi minha aluna, o Everton foi meu aluno, o Guerino foi meu aluno, tem outros que foram meus alunos aqui que foram excelentes alunos. Então, o Kelvin, né? Muita gente boa, então, já sabe que a minha lógica de trabalho é essa, né? Quem trabalha, passa com A. Né? Eu não tenho um problema de
de dar conceitual para nenhum dos meus alunos. Quem já foi meu aluno sabe disso. Não é verdade, gente? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente voltar lá para a lousa. E não fiquem mudos. O Everton está digitando. Eu vou fazer o seguinte. Como eu vou agora compartilhar minha tela, eu vou parar a minha webcam para melhorar aqui a questão dos dados. Tudo bem? E aí no final aí a gente volta a conversar. É como o Everton falou, muitas vezes é puxado, mas vale a pena, porque eu sempre aponto para a questão da aprendizagem. Não adianta passar, né, sem aprender os conteúdos mínimos que vocês vão de alguma forma precisar no dia a dia aí da sua atuação como futuro engenheiro aeroespacial. Não adianta. Então, o melhor é agora. O Guerino, o Everton, vocês podem me confirmar se estão vendo no áudio, não no chat, porque eu não consigo escutar. Tá aparecendo aqui sim. Tô vendo sim, professor. Perfeito. Então, olha só. Então, olha, não se preocupem se nossa, o professor tá passando um exercício, mas ele falou tanta da coisa e eu tô sem saber. Não. Por isso que eu fiz a avaliação diagnóstica, né? Por isso que eu vou dar os caminhos do que precisa, né? A gente vai se ajudar, tá? Então vamos lá no exemplo 1 do curso. Então é o seguinte, vamos lá. Uma fuselagem idealizada. Então a gente já traz aqui um aspecto de projeto, né? De subsistema estrutural, que é a fuselagem, né? É idealizada porque é uma estrutura sem reforço, né? A gente já viu lá nos vídeos e até a gente comentou na aula passada, né? Por conta daquele vídeo, né, de experimento por investigação, que o tubo, né, o tubo pressurizado, né, a fuselagem, ela precisa ter reforço para a gente diminuir a espessura, né, dentro de uma lógica mais contemporânea de projeto. De uma aeronave de transporte, de aeronave de transporte mostrado na figura abaixo, deve ser fabricada a partir da liga de alumínio beta. Veja, essa liga de alumínio beta, ela não existe. Eu peguei aqui um exercício, né, de um material que eu tenho e readaptei para a lógica desse momento síncrono, para a lógica dessa semana de aula, tá? Não existe liga de alumínio que eu conheça que tem essa denominação beta, né? A gente tem alumínio AL 2024, né? E outras ligas, tá? Dentro do que vocês estudaram lá em materiais e suas propriedades. Uma liga de alumínio beta com tensões últimas e de escoamento
apresentadas. Ponto. Sabendo que a variação de pressão. Sabendo que a variação de pressão máxima. Esse exercício ele estava todo com unidade inglesa, eu tive cuidado de mudar algumas coisas, passar para a unidade do Sistema Internacional. 10,14 vezes 10 a menos 2 MPa determinar a espessura. Já vamos projetar alguma coisa, já vamos determinar, né, por meio da análise a espessura mínima da casca as bulkheads, os anteparos, né, são esféricas e têm a mesma espessura que a seção cilíndrica. Eu vou colocar aqui as propriedades, né, que eu falei, né? Eu tenho, né, sigma U 469 MPa. O exercício me deu também o tal U, ou seja, a tensão última, né, a cisalhamento, né, aqui a tensão última, né, a normal, e eu estou dando essa propriedade aqui, a tensão última em cisalhamento, 283 MPa. E o diâmetro, né, da fuselagem vale 1,8 metros. E eu vou colocar aqui embaixo o desenhozinho da mesma. Deixa eu fazer aqui. Então, eu tenho são vista, né, lateral da fuselagem. Dessa fuselagem idealizada, tá? Então, olha só. O que é que eu quero aqui, né? A determinação da espessura. Bom, olha só. Como eu falei, né? Eu estou tentando trazer, a partir desse exercício, vários elementos que vão, de alguma forma, conversar com tudo que está lá postado de forma teórica lá no Moodle. Eu acabei eu acabei esquecendo
Ele pediu também, eu acabei esquecendo de colocar aqui, tá? Considerar, deixa eu ver, onde, ele destacou ainda que eu esqueci aqui, tá? É necessário, né? É necessário aplicar fator de segurança, tá? De segurança de 1,5. Perfeito. Então, como eu falei, né, esse exercício aqui ele tem a ideia de conversar bastante com todo o arcabouço teórico que a gente preparou aqui para essa primeira semana. Então, olha só, alguém poderia começar aqui um processo de discussão de como eu conseguiria determinar a espessura dessa fuselagem? Veja, eu como futuro engenheiro aeroespacial, né, que vou trabalhar num processo de certificação estática de aeronave, preciso de alguma forma calcular, né, margem de segurança, aqui a gente está trabalhando com um fator de segurança, uma margem de segurança para todos os meus elementos estruturais, né, margem de segurança, na verdade, ela é definida, né, como a razão, né, entre a tensão, né, limitante, né, a tensão limitante de uma dada análise sobre a tensão equivalente, né, ali atuando na situação crítica da minha estrutura. Geralmente a tensão limitante está associado à propriedade do material, né, seja escoamento ou última. Eu não dei a tensão de escoamento, né, falta esse dado aqui, a tensão de escoamento, a tensão, né, de escoamento também vale 345 MPa, né, a tensão de escoamento desse alumínio. Né? Ou seja, geralmente é representado pela tensão, a propriedade do material, né, o limitante, sobre o equivalente atuante, né, isso aqui menos 1. Ou seja, se eu tiver margem de segurança positiva, ou seja, se a propriedade do material é maior que a tensão equivalente, essa razão é maior que 1, né? Um número maior que 1 menos 1 vai me dar um valor positivo, ou seja, o que eu quero num relatório de certificação estática, né, que a gente vai apresentar para a autoridade aeronáutica, são estruturas com margem de segurança positiva. É isso que a gente faz lá, por exemplo, nos relatórios da Embraer. Primeira pergunta que eu coloco aqui, a gente vai buscar margem de seguranças muito longe do zero, sei lá, com 3, 4, 5, né, com valores, por exemplo, 3, 4, 5, ou valores muito próximos a zero? Valores próximos a zero. Por conta do que, Kelvin? Para que você tenha maior margem, você precisa de mais material. Isso. Então, a ideia é ter o mínimo de material possível. Com Então, segurança, né? Já exato. que a normativa, ela só exige que você cumpra o requisito. Não fala que você tem que cumprir com, sei lá, 300% de segurança. Não. A gente na engenharia, a gente busca, né, a segurança, com certeza, respaldado pela norma, pela ciência, não é? A norma ela veio daquele tripé, né? Pesquisa, experimentação, infelizmente com tragédias, né? O projeto, né, aeronáutico vem muito desse tripé e a gente busca a segurança, mas a segurança com a ligação do aspecto econômico, né? Claro, como o Kelvin falou, não adianta você querer lá e chegar por exemplo, numa espessura aqui de projeto de casca de fuselagem que vai te dar uma margem de segurança absurda. Não. Então eu vou, de alguma forma,
otimizar aqui o meu design inicial, né, o meu desenho inicial, né, porque tudo começa de algum desenho, né, de alguma configuração geométrica inicial, e geralmente essa configuração geométrica ela vem da experiência dos projetistas, da equipe, né, daquela fabricante, né, da expertise da própria fabricante, utilizando esses modelos idealizados, né, que a gente vai estudar muito aqui no curso. Ninguém vai direto ali para elementos finitos ficar... Não, alguém vai ter que fazer um desenho inicial. É o que acontece, por exemplo, com o pessoal do aerodesign, com o pessoal do rocket design. Né? Essas equipes da universidade, elas têm uma expertise, elas têm, né, uma capacidade já de iniciar com uma versão inicial de geometria para depois começar, a partir da análise estrutural, fazer os refinamentos. Tudo bem até aí, gente? Só que esse fator de segurança, se vocês buscarem no material, é um fator que está lá postado, né, na base de certificação, que eu recomendo que vocês façam a leitura. Né? O cálculo aqui que a gente faz sempre, né, para certificação estrutural, né, e análise estática, a menos que algum parágrafo lá da base de certificação me amplifique esse fator, e a gente vai ver isso aqui também no curso, a gente, no mínimo, tem que garantir uma segurança aí de 50% no que a gente vai fazer. Tá? E isso tem um porquê. Né? A gente usa modelo, né? Uma coisa é a natureza, né? A natureza é o avião voando, né? O prédio edificado, né? É aquilo que foi construído. Né? E outra coisa é a modelagem. A modelagem tem um erro na representação da natureza. Tá? Tem a questão do material, onde a gente quantifica, né, esses limitantes aqui a partir de estatística, de ensaio, né, de conjuntos de corpos de prova, né, uma estatística. Né? Pode ter variação nessa estatística. Então, tem incertezas aí na questão da modelagem. Tá? Então, por isso da segurança, né? do fator de segurança. Qual outro elemento que eu quero aqui antes de começar a resolver e sem contextualizar? A questão da definição, por exemplo, ele está pedindo casca, né? Espessura de casca. E a gente vai ver aqui que a casca, né, ela consegue, dentro do que a gente vai apresentar, né, e discutir no curso, além de fazer a transmissão e a resistência das tensões de membrana normal, ela também é capaz de transmitir e resistir o cisalhamento, e dentro da lógica do nosso curso a gente vai falar muito, não de tensão de cisalhamento, a gente vai falar muito de fluxo de cisalhamento, que é a tensão na espessura. Né? Porque as nossas estruturas, elas são estruturas de espessura delgada, fininha, né? E não faz sentido falar muito de tal, e sim do fluxo, né, de cisalhamento nesses elementos estruturais. E aí, no material lá, tem a anatomia do avião, falando, né, da questão, né, da fuselagem e a classificação anatômica. Né? Pela casca, pelo reforço circunferencial, que é a frame, os reforços longitudinais, que são os strings, tá? Né? A fuselagem, por exemplo, para eu manter a lógica de tubo pressurizado, eu tenho, né, os anteparos, aí, as bulkheads, né, que garantem a questão, né, do tubo pressurizado. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. A questão do material. Né? O material é um alumínio. Né? Aí ele deu dados aí do material, tensão última na tração, tensão última no cisalhamento, escoamento. Aí ele está pedindo espessura. Né? Aí, qual é o início? O início de tudo é a análise estrutural. Bom, como é que de alguma forma eu vou envolver, né, as variáveis pressão, né, diâmetro, espessura e tensão, né? Porque o que é que acontece, né? A pressão é aplicada no tubo pressurizado e
me excita, aparece as tensões internas, né? Essa é uma estrutura tridimensional e a gente vai ver aqui, dentro do modelo, né, de cilindro pressurizado e esfera pressurizada, quais são as expressões para o cálculo das tensões. Isso vocês viram nas disciplinas, né, de mecânica dos sólidos ou teoria da elasticidade. Geralmente em técnicas de análise estrutural também eu dou essas fórmulas, né? Em teoria da elasticidade a gente prova bonitinho, né, essas fórmulas. Por equilíbrio também, essas fórmulas elas saem do que eu vou apresentar, né? Hoje também tem vários desenvolvimentos, né, sobre isso em vários livros, não tem problema nenhum. Mas veja só, eu vou colocar aqui um conjunto, né, de equações que a gente vai precisar para resolver esse problema. Primeiro, eu vou precisar, né, do campo de tensão, né, nos pontos, né, do tubo cilíndrico e do esférico. Então eu vou colocar aqui, né, cilindro. Eu tenho geralmente, né, no cilindro aqui, eu vou ter, né, uma tensão que a gente chama tensão longitudinal na direção do eixo do tubo, tá? E uma tensão circunferencial, né, tangencial, né? Vocês estão vendo aqui, né, que eu posso enxergar aqui como um plano, sei lá, y e x, né? Só que eu vou chamar aqui de A e de θ, tá? A denominação, né, que eu vou dar, né, das tensões, né, nos pontos aí da superfície do cilindro, tá? Qualquer ponto, né, dentro da superfície ou variando ali no raio, né, na espessura do cilindro, né? Qualquer ponto, né, desse vale essa expressão aqui, né, para o cilindro, que é a tensão circunferencial, ela é a pressão, né, aplicada vezes o raio do tubo de parede fina sobre a espessura do tubo de parede fina. Opa, tá aqui uma relação de interesse que possivelmente eu vou aplicar para resolver esse problema. Vige, professor, não faço ideia de onde é que vem isso. Isso vem da parte de análise estrutural. Por isso que eu falo, não dá para projetar sem saber análise. Não tem como, né? Não dá para ir para um software de elementos finitos, achar que vai colocar qualquer coisa, vai sair qualquer coisa e eu vou acreditar naquilo que sai, né? Porque é como eu falo para os meus alunos, né, quando eu dou a disciplina de elementos finitos. Lixo que entra no software de elementos finitos vai sair lixo, né? Então, e a tensão na direção do eixo do tubo vale PR sobre 2T. Ou seja, a tensão circunferencial é o dobro da tensão, né, no eixo do tubo, na direção do eixo do tubo. Essas expressões, elas conversam bastante com o vídeo da bexiga com o furo, e aí eu colocando lá um reforço na direção longitudinal e na direção circunferencial. E faço as perguntas lá. Aqui no final da aula eu vou colocar aqui uma transparência e deixar para vocês completarem. Mas é a partir dessas expressões e o entendimento dessas expressões, ou seja, da distribuição de tensão, né, nessa superfície aqui, ó, por exemplo, eu poderia ter colocado aqui, ó. Peguei um ponto e destaquei como ponto, né, esse elemento de superfície. Então aqui eu vou ter o sigma θ e aqui eu vou ter o sigma A. Aí você pode encontrar livro que denomina isso aqui de sigma x, isso aqui de sigma x, isso aqui de sigma y, não importa a denominação. Tudo bem? Sigma θ e sigma A, aqui, nesse caso, do tubo cilíndrico, já são tensões principais, sim ou não? Tem que falar, não adianta digitar porque eu não estou vendo.
Hein, gente? Lembra lá das tensões principais, né? As tensões principais, geralmente denominadas de sigma 1, sigma 2, sigma 3, para um problema tridimensional, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma estrutura tridimensional, mas quando eu olho a distribuição de tensão a partir da pressão de um tubo de parede fina, né, eu só consigo enxergar, né, um estado bidimensional, né, duplo de tensões, tá? Mas mesmo assim, né, a estrutura é tridimensional. Né? Eu posso classificar as tensões principais sempre no viés tridimensional. Aqui eu vou ter sigma 1 como a maior, né, tensão, a sigma 2 a intermediária e a sigma 3 a menor. Como esse estado tensional aqui não tem tensão cisalhamento para essas duas direções perpendiculares A e θ, né, esse estado tensional aqui já é principal ou não? Se eu não tenho cisalhamento aqui. Hein, gente? Sim, ele já é principal porque eu não tenho cisalhamento. Então, nesse caso aqui, sigma 1 vai valer o PR sobre T. O sigma 2 vai valer PR sobre 2T. E o sigma 3 vai valer quanto? Zero. Zero. Perfeito. Tá? Muito cuidado, muito cuidado. É por isso que eu quis colocar esse exercício aqui, pra gente não ser pego aí em casquinhas de banana, que geralmente os profs colocam, né? E as bancas de prova colocam, adoram colocar isso. Já vocês vão entender, né? Vamos lá para a expressão que eu vou precisar utilizar para o projeto aqui, né, definido. A esfera, né, eu vou ter também essas duas direções na esfera, o θ vai ser sempre a mesma, né? É uma circunferencial. Então, por isso que a gente só tem um valor de tensão, né? Porque ela é a mesma, né? Na direção circunferencial. Então, o sigma aqui da esfera, o sigma θ, ele vale PR sobre 2T. Essas expressões aqui, elas vêm lá da parte de análise estrutural. Você deve ter visto em alguma disciplina. Mecânica de sólidos, técnicas, teoria da elasticidade, né? Quem não viu, corre. Perfeito. Bom, tenho essas expressões. Olha só, tenho essas expressões. A questão, ela deu as tensões últimas. Eu poderia, e a gente vai fazer isso, né, pensar, né, em calcular a espessura para uma condição última do material. Não poderia? Por quê? Eu poderia vir aqui, né, substituir na tensão, né, máxima, né, que vai agir, né, no meu cilindro e na minha esfera. E no caso aqui da esfera é a mesma coisa, tá, gente? Eu não falei. Aqui eu sei que, no caso, num ponto da minha esfera, eu vou ter o mesmo valor de tensão, sigma θ. Então, nesse caso aqui, sigma 1 e sigma 2 vale quanto? Vale PR sobre 2T. E o sigma 3 vale quanto? Vale zero. Né? Porque como eu não tenho aqui tensão de cisalhamento, o valor estimado do estado de tensão aqui, né, na esfera de parede fina submetida a uma pressão, ela tem essa cara aqui, essa cara aqui. Então, como eu não tenho cisalhamento, eu sei que as tensões principais elas são iguais, né? E a sigma 3 vale zero. Inclusive, eu tenho uma denominação para esse estado aqui, né? Ó. Esse estado de tensão aqui, ó, se eu colocar aqui no círculo de Mohr, sigma tal, ele é representado por quem? Por um ponto, né? Tá?
é um estado hidrostático de tensão, né? Estados hidrostáticos de tensão, né? Ou seja, estados hidrostáticos de tensão. Consegue escoar um material? Aí eu já estou puxando coisa de técnicas, né? Escoar um material dúctil. Alumínio é um material dúctil ou frágil? Pelo que eu me lembro, é dúctil, né, professor? Dúctil, né? E o material dúctil, quando você estuda a falha dele é governada pelas tensões de cisalhamento ou pelas tensões normais? Lembra lá das envoltórias de Moore? Quais são os critérios de falha, né, utilizados para caracterizar a falha de material dúctil? Critério de Mises, von Mises, critério de Tresca, né? São critérios governados pelo tal, né? O tal, né, que vai me produzir ali o escoamento do material. Veja, esse tipo de estado hidrostático, né, ou seja, esse carregamento, né, que me gera um estado tensional hidrostático, né, a gente comprova isso experimentalmente, que ele não vai conseguir escoar o material. Olha, tanta coisa eu estou trazendo aqui, hein? Nesse exercício. Então, veja, eu poderia, como eu falei, aplicar as tensões normais aqui dadas, as tensões últimas dadas, tanto de tensão quanto de tensão normal quanto de cisalhamento, mas o mais lógico aqui, para se resolver esse problema, como o material ele é um alumínio, é a gente pensar em definir, vamos dizer assim, um critério de falha, né, que compõem aqui, que envolvem essas tensões principais no sentido, né, de estabelecer a espessura desse problema. A gente vai fazer tudo, né, mas o mais lógico é pensar numa tensão equivalente ali de Mises atuante, né? Por exemplo, se a gente fosse trabalhar, se a gente já tivesse a espessura aqui, por exemplo, nesse problema, se a gente já tivesse a espessura e eu pedisse para avaliar se essa estrutura, a partir do carregamento de pressão dado, ele é seguro ou não com esse, né, fator de segurança, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, né, e calcular uma tensão equivalente aqui, que me representa o efeito do carregamento por meio de tensão. Mas no ponto tem que ser algo equivalente. E essa tensão equivalente viria de quem? Viria de Mises, do critério de falha de Mises. E aqui eu teria que multiplicar ainda por 1,5, né? Porque eu estou usando aqui um fator de segurança. E fazer essa razão e ver se a margem de segurança daria positiva. Eu acho que eu fiz isso no quadrimestre, né, de 2020.03. Tem esse exercício nesse viés. Aqui eu estou fazendo um outro viés para não ficar, né, a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui como formulário necessário também para resolver essa questão. Eu precisaria entender do critério de falha, né, de von Mises. Tá? Então, o critério de Mises ele me dá o seguinte, né, que a tensão de escoamento, né, ao quadrado ele é meio, né, de σ1 menos σ2 ao quadrado mais σ2 menos σ3 ao quadrado mais σ3 menos σ1 ao quadrado. Né? É um critério para avaliar a falha de material dúctil. E a falha do material dúctil ela é caracterizada pelo escoamento, não pela tensão última. Mas a gente, no caso aqui do material que eu peguei, o pessoal, né, ele fez a solução focando só a tensão última. Eu acho que é errado, mas dentro da proposta que eles apresentaram, o problema tudo bem. Né? Se o professor lá contextualizou, se é material dúctil, e vocês vão ver que a espessura de projeto, vamos dizer assim, que deve ser colocada, é a calculada
pelo critério de Mises. Por quê? Porque se eu colocar a calculada pelos critérios da tensão normal última e de cisalhamento último, eu vou ter uma espessura menor que a que a gente vai calcular por aqui. Ou seja, se eu colocar nesse projeto uma espessura, né, que eu obtive a partir dessas relações aqui diretas, o material vai escoar. Se não for um problema para o seu projeto o material escoar, tudo bem. Né? Se o seu projeto ou se o seu normativo falar assim, olha, não pode ter de forma alguma deformação plástica, opa, então, né, você tem que garantir aí que não vai ter escoamento. Tudo bem, gente? Deixa eu voltar aqui para... Tudo bem com essa contextualização da questão? Uma Então, ótima revisão, viu, professor? vimos a questão, né? Anatomia do avião, a questão do projeto determinar a espessura, o avião, a subparte estrutural tem um material, esse material ele é dúctil, eu tenho que pensar numa questão de critério de falha, né, do material, né? Isso são as simplificações. Né? Claro que não tem trinca, né? Porque se tivesse trinca seria uma outra abordagem, seria mecânica da fratura. Isso é visto em projeto de elementos estruturais de aeronaves 2. Né? É uma outra mecânica. Né? O que é que eu trouxe mais também? A questão do fator de segurança que está envolvido com a questão da base de certificação, né? Carga limite, né? Que está lá também na base de certificação. Né? Uma outra coisa interessante aqui, né, que depois eu destaco aqui, que tem um vídeo bem interessante aqui de um processo de certificação de estruturas da Embraer, né, que é um outro requisito lá, que a estrutura deve resistir no mínimo, né, 3 segundos a carga última, tem um vídeo disso também. Então eu estou tentando trazer esse panorama para vocês na contextualização do exercício. Vamos voltar aqui. Calma aí. Errei aqui a senha. Pronto, vamos lá. Agora deixa eu... Pronto, agora vamos resolver, né? Senão eu não consigo resolver. Nessa brincadeirinha aí, ó, quase 1 hora, né? Imagine fazer isso tendo que dar parte teórica ainda, hein? Né? Veja que seria bem difícil eu ter esse cuidado, né? De explicando passo a passo, bonitinho. Deixa eu pegar aqui uma outra cor pra gente fazer. Vamos lá. Não, vou fazer com verde mesmo, fica legal. Então vamos lá, olha só. Então eu vou começar, depois de dada essa contextualização em relação às expressões que a gente vai precisar para esse cálculo, eu vou iniciar, né, a questão do cálculo para o cilindro, né? Calculando, né, o meu sigma 1 e o meu sigma 2, que é respectivamente o sigma θ e o sigma A. O sigma θ, ele é quem? O P vezes o R sobre a espessura. Aqui eu já estou compatibilizando as unidades, tá, gente? Então, a pressão é 10,14. Veja, é muito baixa. Mas se vocês transformarem em PSI, vocês vão ver que dá um número, né, considerável em PSI. É porque eu coloquei tudo no Sistema Internacional de Unidades, tá? 10,14 vezes 10 a menos 2. Aí, MPa eu estou transformando em Newton por metro quadrado, 10 a 6. Vezes o raio, que é 0,9 metro, dividido pela espessura, que é o que a questão me pede. Tá? Então, aqui eu vou ter... Aí vocês vão conferindo as contas, tá? Porque eu posso ter errado. 91.260 sobre T. E o sigma A, ele é a metade. Mas vamos colocar aqui, para deixar tudo bonitinho. P vezes R sobre 2T. Então, 10
0,14 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a 6, vezes 0,9 sobre t. Isso vai me dar 45.630 sobre t. Então, aqui eu tenho o sigma1 e aqui eu tenho o sigma 2. Por que eu estou falando isso? O sigma 3 nesse problema, ele vale 0. Eu estou colocando esse problema aqui. Eu estou colocando o sigma 1, sigma 2, sigma 3, porque a gente vai precisar justamente dessa expressão aqui de Mises para calcular essa espessura. Né? E eu já justifiquei. Por quê? Porque o material é um material dúctil. Então, sigma 0, que é a tensão de escoamento do material que a gente já tem, né, é 1 sobre raiz de 2, eu só tirei a raiz, né? Porque originalmente lá na fórmula que eu apresentei era sigma 0 ao quadrado. Vai ser sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 3 menos sigma 1 ao quadrado. Esse professor é louco. Jamais que eu vou utilizar essas coisas na Embraer. Gente, não é. O meu dia a dia lá na Embraer... Ah, e tem outra coisa, né? Tem uns vídeos lá dos meus 2 colegas engenheiros da Embraer, inclusive um é egresso da UFABC, né? E outro foi meu colega e atualmente ele é gestor na Embraer, ele ocupa um cargo de gestão na Embraer. Era esse o nosso dia a dia, com essas expressões, com elementos finitos, com ciência dos materiais, com ensaio, com simulação. Ninguém tá inventando aqui uma situação, esse professor está falando... Não. A gente calcula e faz as análises com os modelos, como a base de certificação me fala, né? Tudo que você for aplicar, né, na certificação do seu produto, em termos de modelo, tem que ser modelo, né, confirmado. Né? Não é aquela coisa ali, inventei alguma coisa, vou certificar. Não, você tem que mostrar para a autoridade aeronáutica, né, que aquilo é confiável, com que base você fez aquilo. Né? Não são essas coisas que a gente acaba escutando aí, né, que a gente viu aí na pandemia. Né? Fake news, ó, toma isso aí que salva. Não, é ciência, gente, é ciência. Projetar avião, né, projetar estruturas é ciência. Não é assim. A minha opinião faz assim. Não. Tem norma, você tem que seguir a norma. Aquilo que está na norma, né, é a custa de, como eu falei, né, de muita pesquisa, de acidentes aéreos. É ciência. Tá? Perfeito. Então está aqui a tensão de Mises, né, o critério de Mises, e a partir do critério de Mises, com a situação de fator de segurança apresentado, eu vou agora envolver as tensões, né, para o caso do cilindro, as tensões principais na expressão, que envolve a espessura, e para garantir aqui o fator de segurança, eu vou dividir, né, o sigma 0 por 1,5. Tá? Ou eu poderia multiplicar por 1,5 a tensão equivalente, né, de Mises. Também poderia ser, não tem problema nenhum. Né? Ou eu majoro a tensão equivalente, ou eu, né, reduzo a resistência. É o que eu vou fazer, eu vou reduzir a resistência em 1,5. Então, a tensão de escoamento desse alumínio aí vale 345 MPa, 345 MPa vezes 10 a 6, dividido por 1,5. Nossa, de onde apareceu esse 1,5 que não tinha na minha fórmula aqui? É o fator de segurança, criatura. Né? Para quem não está assistindo o vídeo, depois vai pegar esse material. Isso aqui é o fator de segurança. Né? Dividido por 1,5. Isso aqui igual a 1 sobre raiz de 2. Aí é só substituição de fórmula. Né? Aí até o meu sobrinho lá de 10 anos consegue resolver isso. Né? Agora é só substituir na fórmula. Mas veja,
A questão não é só substituir na fórmula, a questão é entender toda essa construção que a gente envolveu aqui. 9.1.260 dividido por T menos... Ai, não vai dar, né? Eu vou fazer uma coisinha feia aqui, mas vocês vão entender, tudo bem? Vou aqui apagar aqui esse negocinho e vou continuar aqui. Pode ser? Não tem problema, né? Como se fosse a continuação da raiz. Mais 4,5,630 sobre T, isso ao quadrado, mais menos 9,1. Eu só coloquei esse menos aqui para ser precioso, tá? É porque é sigma 3 menos sigma 1, tá? E por isso que foi menos, mas vai levar ao quadrado, vai dar tudo positivo, tá? Aí, essa conta, ela fica com essa cara aqui, 345 vezes 10 a 6, dividido pelo fator de segurança, igual a 7903347 sobre a espessura, isso daqui me dando 3,44 vezes 10 a menos 4 metros, T me dando 0,35 milímetros. Olha, eu não tive a preocupação de ver se é uma espessura muito pequena, é um problema muito idealizado. Tudo bem, como eu coloquei lá no início, é uma idealização. Mas numa situação real de projeto, é essa mesma lógica, tá? Tudo bem? Então, encontramos a primeira espessura a partir da análise do cilindro. Vamos encontrar agora, né, e aí no viés da análise do problema por Mises, vamos fazer a mesma coisa agora para a questão da esfera. Então, na esfera eu tenho, né, sigma θ, que é igual ao que a gente calculou lá no cilindro, né? Obrigatoriamente, o sigma θ... Não, desculpa. O sigma θ aqui da esfera é igual ao sigma A, ó. Da esfera aqui, ó. O sigma θ da esfera é igual ao sigma A do cilindro, tá? Tudo bem? Então, aqui eu vou ter o mesmo valor calculado para o cilindro, que vale 4,5,630 sobre T. E isso aqui é o sigma 1, que é igual ao sigma 2, né? E o sigma 3 vale 0. Tudo bem? Então, aplicando o Mises novamente, agora sendo um pouco mais, né, sintético, não escrevendo a fórmula novamente, então eu tenho 345 vezes 10 a 6, dividido por 1,5, que é o fator de segurança, gente. Fator de segurança. É o fator de segurança. Isso daqui igual a 1 sobre raiz de 2, raiz... Aí aqui eu vou apertar. 4,5,630 sobre T ao quadrado, mais menos 4,5,630 sobre T ao quadrado. Isso daqui vai me dar essa conta aqui, ó. 345 vezes 10 a 6, dividido por 1,5, igual a 4,5,630 sobre T. E aí, nesse caso aqui, T deu 1,98 vezes 10 a menos 4,
metro, ou seja, a espessura aqui me deu, tá saindo bem, né? A espessura me deu 0, vou mudar a cor, 0,20 milímetros. Deixa eu ver se eu mudo de página para ver se ele melhora. Deixa eu ver se ele vai melhorar. Isso, melhorou. 0,20 milímetros. Então, nessa fase aqui da solução do problema, utilizando o Mises, qual seria a espessura do projeto? Cilindro. A espessura cilíndrica, que é a maior, né? Essa seria a espessura definida. Para essa espessura daqui, qual seria o valor do sigma θ e do sigma A? Alguém calcula aí rapidinho. Eu vou tentar calcular aqui rapidinho. Vamos lá. Para essa espessura, né? Eu teria um sigma θ valendo quanto? 91260, né? Isso aqui, Newton, né? Se eu dividir por milímetro, já sai em MPa, não é? Mas eu vou botar em metro e depois a gente... 344 vezes 10 a menos 4. Isso aqui me dá quanto? Deu 265,29, professor, vezes 10 a sexta. Ah, então 265 MPa? Não, porque está em metro, né? Não, aqui fica Newton por... vai ficar, esse resultado fica Newton por metro quadrado. Ah, então vai dar certinho, megapascal mesmo. Vai dar 265,29 MPa. Eu só quero fazer isso aqui para mostrar. Olha o nível da tensão. Compara com a tensão, a pressão aplicada. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Eu falei que a estrutura ela é tridimensional, né? Vou pegar aqui uma seção aqui, sei lá, cortei aqui, tá? E aqui eu estou pegando a vista dela, né? Do cilindro cortado. Ixi, que coisa horrorosa. Deixa eu desenhar outro. Só para vocês entenderem. Porque o problema é tridimensional e a gente está avaliando ele por um estado de tensão, né, bidimensional. Para eu ter o estado tridimensional, eu teria que ter o quê? A tensão, né, na direção do quê? Do raio, não é isso? E a tensão radial, ela é, no seu maior valor, o valor da pressão, não é? Vocês estão entendendo? Aqui, ó, furando o seu olho está a direção A. Nessa direção aqui, furando o seu olho é a direção A. Nessa direção aqui é a direção circunferencial, né? Por isso que é sigma A e sigma θ, né? E aqui, né, no viés tridimensional, eu teria também a tensão na direção o quê? Do raio, formando aí um sistema tridimensional. A, θ e R. Tudo bem? Só que a tensão na direção do raio, ela tem que equilibrar o quê? No extremo, a pressão aplicada. Veja, qual é o valor da pressão aplicada? 10 pontos. É ínfimo, né? É ínfimo. Por isso que o resultado que a gente encontrou faz sentido, né? E a dominância da análise aqui, na tensão, no critério bidimensional, né, só leva em conta o sigma 1 e o sigma 2, porque a tensão na direção radial ali, se você botar aquela pressão aqui em sigma 3, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Perfeito. Tudo bem? Se esse tubo fosse um tubo de parede espessa, essas expressões seriam as mesmas? Não. Não, gente. Opa. Tem as expressões para cálculo, né? Para projeto de estrutura, né? Que me caracteriza um tubo de parede espessa. Tem lá, né? Não é o caso aqui para uma seção de fuselagem, né? Não é.
Ah, inclusive, outra coisa. Essa fuselagem aqui, idealizada sem reforço, ela tem uma denominação clássica. É monocoque ou semimonocoque? Ó, professor, eu sempre confundo os dois, mas eu acho que é monocoque. Quando a gente não tem reforço, é monocoque, né? Perfeito, Ah, parabéns, então cara. tá certo. Mas tá lá, assim, tá lá tudo na teoria, né? Só que o que a gente vê em termos de projeto é com reforço, né? Mas a gente está dando. Ah, professor, eu quero projetar com reforço. Tá, meu querido, mas você não sabe nem as expressões da sem reforço e você quer projetar uma com reforço. Você está vendo o nível de dificuldade que eu estou querendo trazer para vocês? Assim, a questão da lógica. Não adianta eu querer ir lá, né? Lá na frente utilizar uma ferramenta de elementos finitos, sem saber ter ordem de grandeza das coisas. Aí vai, você faz uma conta e chega num valor aqui de tensão aqui que está muito próximo da pressão aplicada. Você tem que. Não, não pode. Opa, não, tem alguma coisa errada aí na minha conta. Impossível. Não pode. Né? Dentro do que eu estou discutindo aqui com você. Não tem como. Perfeito. Agora, o, a estratégia que eu vou utilizar agora aqui para desenvolver foi a estratégia que o livro lá utilizou para, de alguma forma, fazer uma construção de solução para esse problema. Eu poderia, assim, comentar com você, olha, esqueça, esse projeto aqui suporta o escoamento e eu quero que você projete para esses limitantes aqui. Tá? Tensão última, normal e tensão última de cisalhamento. Então, a solução agora que a gente vai fazer é uma solução aqui forçada, né? Num viés só para a gente. A correta aqui seria o descoamento por conta de tudo que a gente já colocou, né? É um alumínio, material ducto, a gente tem que pensar num critério de falha que, né, garanta, né, a condição de não escoar, né? Estamos olhando o normativo, né, que no caso aqui não pode ter deformação plástica, mas vamos pensar, né, que a gente, né, vai ser agressivo e falar assim, olha, a norma do meu projeto lá mudou e agora leva em conta aqui que eu posso ir até a tensão última do material. Então vamos lá. E aí avaliar a tensão última no limitante que ele deu, tanto a tensão normal quanto a tensão de cisalhamento. Então o que eu vou fazer aqui é pensando na tensão última, né? Pensando na tensão última. Vamos lá. Então, pensando na tensão última, vou para lá para o cilindro. Pensando na tensão última, tensão normal, cilindro, o que eu tenho que enxergar, né, é comparar, né, a tensão última com a máxima tensão normal que aparece aí no estado tensional, né, do cilindro de parede fina pressurizado. Então, eu sei aqui, né, ó, que nesse problema, o círculo de Mohr, para ele, né, veja que eu estou trazendo círculo de Mohr, né, que é uma outra coisa. Que é uma outra coisa super interessante, né? Para a gente enxergar isso que a gente vai discutir. No cilindro eu tenho, né, um ponto, né, característico do ciclo de Mohr, né, que é o ponto A, por exemplo, dentro da nomenclatura que eu dou para os meus alunos, que é aqui no caso o sigma x, né, e no caso a tensão de cisalhamento é zero, ele está aqui, né, é zero de tal, né, ele não tem, ó, tal, e a metade, que seria o ponto B, seria na direção y, né, ou na A, né, no caso aqui, né, chamando x de θ e y de A, né, PR sobre 2T. Então, eu, né, encontro a mediatriz aqui, né, ponta seca do compasso, traço a circunferência de Mohr, que me representa esse estado, né, de tensões para a situação do cilindro de parede fina
submetido a uma pressão interna. Tá? Tudo bem? Então, o meu σ1 tá aqui, né? Ó. O σ1 vale PR sobre T. Então, e aí, o que é que eu tenho que fazer? Bom, pegar esse σ1, né? E comparar com o ultimate, né? A tensão última do material, olhando ali a questão do fator de segurança. Então, eu tenho que ter que o σ1 é igual à tensão última, né? Dividido por 1,5, no sentido de encontrar a espessura. Então, aqui, nesse caso, eu tenho, né, que o σ1 ele vale... cadê o cilindro? O σ1 ele vale 9. Opa. 9, 1, 2, 6, 0 sobre T. Vocês estão entendendo de onde eu tirei esse valor? É aqui, ó. Eu já calculei ele, ó. Né? É ele aqui, ó. Para eu não ter que calcular novamente. Tudo bem, gente? Posso utilizar? É o PR sobre T. É o 91260 sobre T. Tá? Ó. 9120 sobre T igual aí a tensão última. Vamos lá. A tensão última foi dada. 469 MPa. Quatrocentos e sessenta e nove vezes 10 a 6 sobre 1,5, que é o fator de segurança, e aqui, né, resolvendo essa continha bem simples, a menos que eu errei, vai me dar 2,92 vezes 10 a menos 4 metros, ou um T de 0, não, é um T de 0,29 milímetros. Tudo bem, gente? Veja que, para nossa análise global, quem dominaria ainda seria quem? O escoamento, né? 0,35. Perfeito. Tudo bem, gente? Então, no viés da tensão última normal, resolvemos, né? E para a questão do tal último, quem teria uma ideia aqui para resolver? Qual é o tal que a gente pega? Porque eu vou ter que fazer alguma coisa similar, não é? Como o tal último se relaciona com a tensão? Tem que achar Sigma. esses elementos máximos pelo círculo, né? E qual é o sigma 2 dividido por 2. Sim, então o sigma, a tensão de cisalhamento máxima aqui, ele vale quanto? É esse valor aqui, né? Esse aqui, no plano, né? Ele vale, essa tensão de cisalhamento aqui, né? Ela vai valer quanto? É sigma 1, né? Menos sigma 2, dividido por 2, né? Que é o raio, né? Ele vai me dar aqui um valor de essa tensão máxima aqui no plano, ela vale PR, né, sobre 4T. Gente, só que cuidado.
essa é a máxima absoluta tensão de cisalhamento? Eu estou analisando o meu problema no plano, mas ele tem um viés tridimensional. Ele tem sigma 1, tem sigma 2 e tem o quê? Sigma 3. Sigma 3 nesse problema vale quanto? Ó, né? No viés tridimensional, né, a tensão máxima absoluta, ela sempre vai ser dada, a tensão máxima absoluta sempre vai ser dada, sempre, por sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2. Muito cuidado, que isso aqui é derruba aluno. Tá? Eu não posso calcular, né, essa espessura utilizando essa expressão aqui. Essa é a tensão máxima de cisalhamento no plano, mas não é a máxima absoluta que pode ocorrer. E que vai ocorrer onde? Na direção da espessura. Na direção radial. Né? Na direção 3, né? Porque eu tenho a direção 1, 2 e 3. Vai ser nessa condição. Tudo bem, gente? Entenderam ou não? Esse círculo de Mohr aqui, vocês vão encontrar isso, né? A representação do círculo de Mohr, né, para um estado tridimensional, ela é dada assim, né? Ó. 1, 2, 3. Essa aqui é uma máxima cisalhante local, uma máxima cisalhante local, e essa daqui, ó, ela é a máxima absoluta. Sigma 1, sigma 3. Tudo bem? Por isso que é sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2. Tudo bem? Sim ou não, gente? Então, nesse caso daqui, ó, a tensão de cisalhamento máxima absoluta, né, pegando aqui o valor de sigma 1, né, que é o sigma θ, né, que vale PR sobre T, menos 0, que é o sigma 3 dividido por 2. Então, a tensão máxima absoluta aqui, ó, vou escrever. A tensão máxima absoluta para o cilindro, né? A tensão de cisalhamento máxima absoluta, ela vale sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2. Então, ele vale PR sobre T menos 0 dividido por 2. Então, isso daqui vai me dar PR sobre 2T. Agora, com essa máxima absoluta, eu posso agora comparar, né, com o limitante de tal que foi dado, que vale 283 MPa. Então, aqui eu tenho 283 vezes 10 a 6, dividido pelo fator de segurança, que é 1,5, é igual, né, a 10,14 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a 6, vezes 0,9, dividido por 2t. Isso daqui vai me dar um valor de espessura de t valendo 2,42 vezes 10 a menos 4 metro, ou uma espessura de 0,24 milímetros. Muito cuidado, né? Para não usar a tal errada. Agora a gente vai para a esfera, né? Agora a gente vai para a esfera. E aí a gente já está terminando o exercício. A gente vai para a esfera, fazer a avaliação. Pela tensão última, né? A tensão última na esfera, ela vai ser dada pelo sigma 1, que vale a comparação, né, com a tensão máxima, né, que é PR sobre 2T.
Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor da tensão última, que é 469. 469 vezes 10 a 6, dividido por 1,5. Isso daqui igual a 10,14 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a 6, vezes 0,9, dividido, né, por t. Então, isso daqui me dá um valor de 2,92 vezes 10 a menos 4 metro, ou um valor de t de 0,29 milímetros. Não, errei. Estou pegando o valor de cima. Deixa eu ver aqui. Que eu calculei, calma aí. É sobre 2t, né? Lá em cima foi o tal. O tal tá aqui. Não tá certo. 469 sobre 2t. Mentira. Então isso daqui, só confere aí pra mim, Kelvin. Não vai dar isso aqui não. Eu acho que é isso aqui, ó. Dez, 14, 10 a 6, 0,9, 2t. Então, isso daqui dá um t valendo 1,46 vezes 10 a menos 4. Milímetros. E o t vale 0,15 milímetros. Confere? Tô fazendo aqui de novo, professor. Só um instante. Tá. Deixa eu ver aqui. Esse daqui deu 0,29. Tá certo. Perfeito. Deixa eu fazer aqui também. 10,14 elevado a menos 10,14 elevado a menos 2 é a sexta, 0,9 dividido por 2 vezes 1,5. Isso aqui dividido por 469. Aqui bateu. Então, vamos aguardar aí uma conferência do Kelvin. E aí, finalmente, a gente tem a questão da análise do tal último. Só que, olha só, a mesma coisa. Cuidado. Porque, ó, se você pega para a esfera, qual é o círculo de Mohr? Ó, sigma 1, sigma 2. Tá aqui. Qual é o tal máximo no plano? Vale quanto? No plano vale o raio. Mas quanto é esse raio aí, para esse estado tensional aqui da esfera? Esse é o estado tensional da esfera. O círculo de Mohr é 0. Tá vendo? E, professor, eu acho que faltou um 2 ali embaixo da expressão que você substitui os valores. 2t. Perfeito. Verdade. O valor tá certinho. É verdade. Eu só esqueci de colocar o 2. Tá certo. Vocês estão entendendo? Se eu for pautar a análise da esfera, né, aí você fala assim, olha, não tem tensão de cisalhamento, mas não tem tensão de cisalhamento no plano. No que plano? No plano, né, teta a teta, né, porque é a esfera, mas é um problema. A estrutura não tem um viés de espessura? Não é 3D? Tem espessura, né? Aí o que? Qual seria a tal máxima absoluta? É sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2. Sigma 3 vale quanto? 0. Aí pronto.
Aí eu consigo o elemento, né? Então, no caso da esfera, a tensão de cisalhamento máximo que acontece, absoluta, a tensão máxima absoluta, ela vale quanto? Ela é meio, né, do sigma θ menos zero. Isso aqui vai me dar quanto? PR sobre 4T. Mas isso derruba aluno demais. Porque a pessoa esquece da situação fora do plano para avaliar o tal, tá? E aí quem já sabe, né, quem já foi meu aluno sabe que, né, a minha filosofia é de mostrar tudo, né, para o aluno, né, apresentar tudo, não tem segredinho, né, mostro tudo, né, e isso não vai aparecer na prova, né, mas jamais, né, interessante é já mostrar essas coisas, né, e pedir coisas similares, né, porque aí o aluno consegue de alguma forma, né, eu consigo entender se o aluno estudou ou não, não adianta eu não fazer nada similar a essas coisas e, de repente, pedir que você, do nada, numa prova de 2 horas, né, tenha um insight desse absurdo. Não vai ter, né? Então, aqui o T, né, o T, se eu não errei a conta, daria 1,21 vezes 10 a menos 4, né, um T valendo 0,12, ou seja, milímetro. Se a gente esquecesse Mises, aqui pela tensão última seria a 0,29, né? Seria cilindro, tensão normal, né? A gente estaria limitado por esse valor daqui. Não é isso? Não é? Porque deu 0,29, tensão normal cilindro. 0,24, cisalhamento absoluto cilindro. 0,15, tensão normal esfera. E 0,012, tensão de cisalhamento esfera. Legal, gente? Alguma dúvida sobre o exercício? Esse caderno vai ser disponibilizado para vocês. A Denise colocou aí alguma coisa. Foi esse caderno vai ser colocado para vocês, né? Eu acho que de alguma forma aqui a transmissão, ela teve uma hora que não ajudou muito, né? Mas deu para acompanhar bonitinho, depois vocês vão ter o caderno bonitinho dessa aula. O exercício ficou entendido? Quem nunca tinha visto essas fórmulas? Henrique, tem que correr, tá? Tem que, de alguma forma, pegar lá o material, né, de mecânica dos sólidos, qualquer livro, né? Você pode pegar com ex-alunos meus que fizeram essa disciplina comigo, disciplina de técnicas, né? Tem esse conteúdo, né, tranquilamente. Isso, critérios de falha, ok, perfeito. Olha só, gente, antes de finalizar, eu quero trazer aqui outras coisas, quero discutir com vocês aqui outras coisas. No drive da disciplina, geralmente eu coloco uns slides aqui, que vocês podem, por exemplo, vocês podem acessar para, de forma colaborativa, a gente respondendo esses porquês que eu coloco aqui, né, com essas perguntas aqui que eu destaquei, para a gente fechar essa primeira semana de curso. É só vocês acessarem aqui. Quem eu já dei permissão, consegue entrar. Deixa eu colocar aqui. Ó. Esse exercício, mais o material dessa semana, consegue, né, responder essas questões aqui que eu coloquei. Por exemplo, né, num projeto de avião novo, para transporte de carga e passageiro, né, com frequência, com a autonomia de voo São Paulo-Lisboa,
Qual a situação de projeto de fuselagem que você escolheria? Treliçada, monocoque ou semi-monocoque? Por quê? De alguma forma o Kelvin já respondeu hoje, também já respondeu na aula de segunda-feira, tá? Então aqui é um momento da gente interagir e vocês, de alguma forma, responderem colaborativamente, seja aqui ou posteriormente. Outras perguntas. E a questão dos reforços transversais nas fuselagens? Viu o primeiro vídeo do curso? A gente discutiu também isso no primeiro momento síncrono, né? O que a gente fez aqui foi uma análise de fuselagem idealizada, sem reforço. Lá no primeiro vídeo a gente colocou um reforço. Aí a gente colocou um reforço, viu que tinha deformação. Se deforma, é um problema, né? Pela questão da plasticidade ali localizada, uma deformação pontual, concentração de tensão, aquelas coisas que a gente já enxerga. Mas por que a gente mantém isso? E por que ainda que a gente coloca um monte de reforço com um dado nível de espaçamento? Também a gente discutiu, né, de alguma forma, no primeiro momento síncrono. E sobre o segundo vídeo, a prática com bexiga, né, cilíndrica. Em qual situação a bexiga estoura mais rápido? Se você não conseguiu entender, esse exercício, né, de hoje vai ajudar você nesse entendimento, que eu coloco aqui. Né, o exercício desse momento síncrono te ajudou na formulação dessa resposta? A trinca propagou na direção perpendicular à maior tensão? Qual é a maior tensão? A circunferencial ou a longitudinal? E outra coisa, e antigamente, antes da gente ter esse poder de processamento computacional e sistemas para simulação de estruturas, né? Como os engenheiros projetavam aviões, né? Ou seja, como os engenheiros projetavam fuselagens reforçadas. Eu coloquei aí um material da NACA, que é a atual NASA, tá tudo lá no Moodle, bonitinho, e esse relatório da NACA, ele traz o modelo para você fazer estimativa de tensão normal nas direções radial, ou nas direções circunferencial e axial dos tubos reforçados. Né? A gente não utiliza mais isso, né? A gente utiliza elementos finitos, né? Elementos finitos, de alguma forma, né, facilitou a nossa vida. Mas nós, como engenheiros que vamos estar ali, né, no dia a dia, né, da certificação, a gente precisa ter ordem de grandeza. E muitas vezes essa ordem de grandeza, ela vem por meio desses modelos idealizados, desses modelos simplificados que a gente vai apresentar aqui muito no curso. Na verdade, todo o nosso curso, a calculeira que a gente vai fazer aqui, não vai ser utilizando software de elementos finitos. Vai ser utilizando esses modelos simplificados. Ou idealizados. Tudo bem, meus queridos? Deixa eu voltar aqui com a webcam. Perfeito? Era isso que eu tinha preparado para a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui dá para me ver melhor. Então, espero que vocês tenham gostado, né, do momento síncrono de hoje. E a gente se encontra lá na próxima segunda-feira. Tudo bem? Não deixem a peteca cair, não deixem o material, né, de avaliar o material, para que a gente consiga aproveitar, né? E discutir essas questões aqui nos momentos, né? Boa noite, gente, e boa semana. Boa noite, professor. Muito obrigado pela aula. A revisão foi ótima, professor. Né? E contextualizada, né, com o projeto. Pega um pouquinho lá de TAEP também, já é bom para refrescar a memória, né? Muito bom, muito bom. Isso. Uhum. Leiam os normativos, leiam o FA 25. Se tiver alguma dúvida sobre o FA, a gente pode destacar. Próxima semana a gente vai ter um momento síncrono
falando um pouquinho sobre fadiga, né, a base de certificação, né, que trata das filosofias de projeto da fadiga, porque eu não sei se todos vão fazer projeto de elementos estruturais de aeronaves 2, e é bom, né, de alguma forma, que vocês tenham essa noção sobre essas filosofias de projeto, né, que está tudo também na base de certificação, está tudo lá contextualizado. É só pegar, dar uma lida, ver e trazer as dúvidas e trazer aqui as coisas para a gente debater, tá? Então, até mais. Eu só vou parar aqui a gravação, porque quanto mais tempo eu demoro para botar o vídeo para vocês, porque fica toda uma estrutura para processar depois o vídeo, para editar, tá? Então, até o próximo momento síncrono.